A igreja primitiva orava, irmãos. Em Atos 2, vai falar que eles estavam envolvidos em oração. Quando aconteceu o movimento de Pentecoste. E depois, as pessoas têm uma ideia, às vezes ficam, por algumas razões, talvez aceitáveis, com dificuldade de célula. Nós só mudamos o nome de célula para GC. Mas eles já se reuniam de casa em casa. Eles reuniam para orar de casa em casa. E no templo. E essa oração, irmãos, em uma pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram. A igreja no primeiro século era uma igreja grande. 3.000 pessoas. Em outra pregação, mais 5. Não tinha como todo mundo ter envolvimento com todo mundo. Por isso existia de casa em casa. Eles oravam juntos, compartilhavam juntos. São as afinidades. Célula é bênção, irmão. Célula é bíblico. Reunir de casa em casa faz parte. Talvez você se decepcionou em algum movimento de visão celular. Mas eu te desafio. Vem participar de um GC. Nós vamos curar suas feridas. Nós vamos falar, vem cá, vamos mostrar para você que célula é bênção. É bênção. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Se você ler Atos capítulo 4, aí você vai ver que Pedro e João, eles estavam anunciando o evangelho. Eles estavam anunciando o evangelho e os religiosos da época deram uma ordem, ameaçaram eles, falando: não fale desse nome, não fale. E eles foram ameaçados, irmãos. O texto vai dizer. Eu desafio você a ler Atos capítulo 4. Sabe o que Pedro e João fizeram? Foram reunir com o pessoal, com os cristãos da época. E eles se reuniram, compartilharam da luta, compartilharam das ameaças. E sabe o que aquele povo foi fazer? Orar. Eu quero ler Atos 4, versículo 23, que fala: quando foram soltos, Pedro e João, Atos 4, 23, voltaram para os seus companheiros, contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Eles começaram a orar. E o versículo 31, pasmem, creia você ou não, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, a oração, ela fez parte da igreja primitiva. A oração, Jesus foi esse exemplo. Porque, irmãos, por que a gente... Eu vou puxar o gancho para a juventude. Por que nós somos imparáveis? Porque através da oração nós saímos fortalecidos. Eles foram encorajados pelo poder do Espírito Santo para anunciar o evangelho corajosamente. O que nós precisamos fazer muitas vezes é baixar a guarda e orar. O que nós vamos fazer? Irmãos, orar. Dediquem-se, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios e dediquem-se à oração. Eu me lembro de uma história que eu ouvi sobre como uma vida de oração nos impulsiona a ser um homem e uma mulher de Deus. De um grupo de americanos, de crianças, foram visitar uma casa, que era a casa onde John Wesley morou. Você não sabe quem é John Wesley? Você precisa vir aqui na frente converter e depois pesquisar no seu Google, John Wesley. E aí tinha um grupo de crianças e a professora mostrando aqui
é onde John Wesley almoçava sempre com sua família. Vamos lá, aqui é o lugar onde John Wesley sempre fazia seus estudos. Aqui é onde John Wesley orava e tinha lá as marcas. Porque hoje em dia a gente ora de boa, mas crente fervoroso para valer, ora é ajoelhado mesmo. Bota o joelho no chão. E aí, irmãos, tinha as marcas lá nesse lugar. E eles continuaram. Aqui é a varanda da casa de John Wesley. Na hora de ir embora, fez a contagem, faltava uma criança. E a professora falou: ó, fica aqui com a equipe e eu vou procurar. Chegou no espaço onde tinha as duas marcas. Tinha uma criança orando. E a criança estava lá orando. A própria professora deu testemunho. A criança estava assim: Deus, se o Senhor quiser, me usa como o Senhor usou John Wesley. Me usa nessa geração. Se o Senhor quiser, eu quero ser usado. Em nome de Jesus, amém. E ela deu a palavra assim: Billy Graham, levanta, meu filho, vamos embora. Talvez você vai falar assim: quem que é Billy Graham? Você precisa vir aqui na frente, converter e pesquisar quem que é Billy Graham depois no Google. Uma criança. Irmãos, nós estamos vivendo algo sobrenatural aqui. Que domingo à noite, uma criança veio aqui perguntando: o que eu preciso fazer para aceitar Jesus, batizar? As crianças estão orando. Os jovens estão orando, os adolescentes. Irmãos, eu descobri que o avivamento que aconteceu nos tempos aí, todos começaram com um grupo de jovens. Um bando de jovem pecador, vacalhado, que queria ser santo, começou a orar. E Deus, de repente, derramou algo que transformou toda uma geração. Eu estava me lembrando sobre essa questão de oração, me lembrei do Isaac, da Dani e do Elton. Recebeu palavra de tudo que é gente, até de um africano veio aqui, não sabia de nada, chegou, vida de oração. Às vezes ele participava da célula dos jovens, aí ele ficava assim, querendo levantar a mão, aí ninguém, né? Aí ele falava, olha, aí quando alguém deixava, pode falar, eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. E aí ele falava, irmãos, quando ele terminava tinha tudo a ver. Uma vida dedicada de oração. Por que nós precisamos nos dedicar à oração, Valtinho? Por quê? Porque é uma das formas de Deus nos ouvir. Porque Jesus tinha uma vida dedicada de oração. Porque foi uma das bases da igreja do primeiro século. A igreja foi perseguida. Cristãos eram queimados como luminária em toda a cidade. E os irmãos oravam. Nós oramos para Deus livrar o povo da perseguição lá na Europa, lá na África. E eles estão orando para a gente ser perseguido aqui. Talvez Deus vai responder a oração deles, levantar alguém para presidir a gente aí só para perseguir. Talvez Deus vai responder a oração deles. Deus tem misericórdia de nós, não ouça não. Oh Deus, ouça a nossa. Em nome de Jesus, nós queremos. Mas tem uma vida dedicada de oração. Fica de pé no seu lugar e vamos orar.